Então, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo, mais um assunto desse estudo que nós estamos fazendo em cima do livro Oração Intercessória, o capítulo que nós vamos estar estudando hoje é o capítulo de número 6, que tem por título Não Ultrapasse. Esse capítulo ele fala de cercas de proteção. Se tem alguém com o áudio aberto, eu peço a gentileza de você fechar o seu áudio, né? Aí no final a gente pode abrir para esclarecer dúvidas. Esse capítulo, ele nos mostra que existe um aspecto da intercessão que se relaciona com proteção, cercas de proteção, que é como se fosse colocado avisos no nosso espírito, informando: proibido jogar lixo, Satanás. Os infratores serão presos. No capítulo 19 do livro de Josué, nós temos a palavra paga que nós já estudamos antes, que é intercessão, e ela é usada várias vezes aqui nessa passagem. E esta passagem, ela está descrevendo as dimensões das fronteiras de cada tribo de Israel. E ela é traduzida em vários sentidos, em diferentes versões, incluindo A, chegará, B, tocar em, C, rodear e D, fronteira. A opção C, ela está dizendo que paga, quando ela é usada nesse contexto, ela está dando a extensão que a fronteira de cada tribo alcança. Aí você pode até estar surpreso, que a palavra traduzida como intercessão, que nós já estudamos antes, anteriormente, nos outros estudos que nós fizemos, que é paga, aqui ela está traduzida também como fronteira, como estabelecendo limites de uma fronteira. E, na verdade, isso nem deveria nos surpreender tanto, porque se você for ver, na verdade, é algo lógico que os perímetros de proteção que Deus estabelece nas nossas vidas, eles sejam estabelecidos ou vinculados à oração. Então nós podemos afirmar, de acordo com essa tradução, com esse sentido dessa palavra, que nós podemos edificar cercas de proteção em torno de nós mesmos e de outras pessoas através da intercessão. E isso já é um grande conforto, isso é um grande consolo. Nós sabemos que na raiz dessa palavra, que a definição da palavra intercessão está inerente o sentido de proteção. E se nós formos ver, muitos cristãos, eles acreditam que a proteção de acidentes, de doenças, de ciladas, de ataques de Satanás contra as nossas vidas é algo que ocorre ou acontece de forma automática para nós que somos cristãos. Muitos pensam que eles não precisam fazer nada e que a proteção para a nossa vida como cristãos é baseada na soberania de Deus somente. Quer dizer que, em outras palavras, o que essas pessoas estão acreditando é que quando Deus quer nos proteger dessas coisas, Ele vai nos proteger. Ele simplesmente vai fazer isso. Agora, quando Deus decide não proteger, aí Ele permite que as coisas aconteçam.
E essa crença, na verdade, ela significa que seremos protegidos ou não de coisas destrutivas, e isso depende somente de Deus. Não depende nada de nós. Não podemos fazer nada para buscar proteção. E muitos cristãos que acreditam nisso, nesse tipo de ensino, eles geralmente acreditam que nada acontece com o cristão a não ser por permissão de Deus. Outros chegam até a dizer que isso é verdade não só para os cristãos, mas para todas as pessoas, mesmo para aqueles que não são cristãos, porque eles acreditam que Deus está no controle de tudo que acontece na terra. Agora, essa questão de que Deus não está diretamente no controle de tudo que acontece na terra pode ser visto por esses simples fatos. Deus nunca permitiria que uma pessoa fosse estuprada ou violentada. Ele também nunca desejou que o inocente sofresse. Deus também não permitiria o assassinato, o roubo, o genocídio racial e milhares de outros males que acontecem na terra. O que nós temos que entender e que a Bíblia nos ensina é que há princípios reguladores. Os princípios básicos de semeadura, de colheita, de causa, efeito, responsabilidade individual, livre-arbítrio não foram cancelados quando nós viemos para Cristo. Isso explica se Deus está ou não está diretamente no controle de cada evento que acontece na nossa vida, na vida de nós cristãos, né? Então, o que nós aprendemos é que todas as promessas de Deus estão vinculadas a condições, a princípios reguladores. A maioria, se não todas, dessas condições envolve responsabilidade da nossa parte, e a proteção não é exceção. Nós já podemos dizer, em cima disso, que a maioria não vai gostar disso, porque isso é algo que nos ameaça e de alguma forma enfraquece a imagem de Deus na nossa mente, sugerindo que Deus não está no controle de todas as coisas. E a maioria pode até ficar ofendida se ela recebe algum sentido, sugerindo que é por sua culpa que ela não recebe proteção, provisão, cura ou uma resposta às suas orações ou qualquer outra coisa de Deus. E nós podemos compreender bem porque isso pode nos ameaçar, porque eu também me sinto ameaçado diante disso, mas nós não conseguimos entender porque isso ofende. Alguns dentre nós não estão clamando por proteção. Todos nós não vamos falhar de vez em quando. Então, por que a gente vai ficar ofendido quando um ensino desse propõe que essas imperfeições e fracassos podem atrapalhar a gente? Por que nós vamos ficar ofendidos e nós vamos resistir a um ensino que diz que a nossa incredulidade nos impede de receber algo, quando a Bíblia diz tantas vezes que se nós crermos e não duvidarmos, nem vacilarmos, nós vamos receber? Eu vou começar a citar alguns versículos aqui, porque não vai dar tempo de ler todos. Se vocês conseguirem anotar, mas eu estou gravando mais uma vez essa mensagem. Depois vocês podem verificar a gravação no YouTube, né?
Então eu vou citar os versículos, se vocês já forem anotando, para vocês conferirem, né, os conceitos, né, esses princípios da palavra de Deus. Esse princípio que diz que nós vamos receber, se nós cremos, se nós não duvidarmos, precisamos crer, exercitar nossa fé. Nós pedimos, quando nós pedimos algo, nós não devemos crer, mas duvidar, mas crer que será feito como nós pedimos. Você pode encontrar as referências bíblicas em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Mateus, capítulo 21, versículo 21, Marcos, capítulo 11, de 22 a 24, e Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. E outra coisa, por que nós ficamos ofendidos quando é dado a entender que a nossa incapacidade de perseverar foi a causa do fracasso, quando a Bíblia nos fala que por meio da fé e da paciência, quer dizer, precisamos perseverar naquilo que estamos buscando, nós herdamos a promessa, conforme Hebreus capítulo 6, versículo 12. Por que nós ficamos confusos e irados quando alguém sugere que porque nós deixamos de fazer algo, nós fracassamos, quando a Bíblia diz que se não quisermos e não obedecermos, não vamos comer do melhor dessa terra, conforme Isaías capítulo 1, versículo 19. Nós não perdoamos muitas vezes e ainda temos o atrevimento de pensar que Deus vai ouvir nossas orações ou que Ele vai nos perdoar, quando Ele fala que se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, Ele também não vai nos perdoar, conforme Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Muitas vezes nós comemos mal, não fazemos exercícios, abusamos do nosso corpo de várias maneiras, depois dizemos que nós estamos doentes porque é a vontade de Deus. Nós não disciplinamos corretamente nossos filhos, porém ficamos ofendidos com a ideia de que nós somos responsáveis pela rebeldia deles, que a Bíblia orienta nós ensinarmos nossos filhos, para nós orientarmos os nossos filhos, né? Conforme Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 e Provérbios, capítulo 22 e versículo 6. Nós não permanecemos em Cristo e na sua palavra e depois dizemos que é a vontade de Deus quando pedimos o que queremos e não recebemos nada, porque nós estamos pedindo, mas não queremos obedecer. Aí a gente pede e não recebe e não se sente bem com isso, porque a gente só pede, mas não nos colocamos em obediência ao que Deus quer de nós. Veja João capítulo 15, versículo 7. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa questão de ouvir não é simplesmente escutar, porque tem uma passagem lá, depois você pode pesquisar, que fala que nós devemos dar ouvidos obedecendo a palavra e seremos abençoados. Então, não é simplesmente você escutar a palavra, mas é você dar ouvidos. E dar ouvidos é obedecer a palavra. E a palavra mesmo nos orienta para nós não sermos praticantes, mas ouvintes da palavra. Não seja somente ouvinte, né, ao contrário, mas praticante da palavra. E a fé vem pelo ouvir, né?
Romanos 10:17. Esse ouvir, como nós já falamos, tem relação a obedecer a palavra. Mas a maioria de nós, muitas vezes, não lê, não medita, não estuda. Então, como é que vai obedecer a palavra de Deus para crescer em fé? A fé vem pelo ouvir, obedecer a palavra, mas nós não estudamos, não meditamos. Então, como poderemos crescer em fé? Não é verdade? Aí, a pessoa não recebe uma promessa e é dito pela palavra, pelo entendimento da palavra, que ela não recebe essa promessa por incredulidade. Aí a pessoa fica irada ainda com Deus, né? As Escrituras, a Bíblia afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo recebe as promessas de proteção que são apresentadas no restante do Salmo 91. Agora também fala que eu tenho uma armadura que eu devo usar, que fala do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, Efésios capítulo 6, dos versículos 13 até o 18. E que Satanás, ele anda em redor, como um leão, buscando a quem possa tragar, e que eu devo resistir a ele, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e Tiago, capítulo 4, versículo 7. E mesmo assim, se alguém insinuar que a minha falta de proteção em uma situação perigosa poderia ser por minha própria responsabilidade, eu vou ficar ofendido, é uma incoerência. Eu sei, nós aqui, diante de tudo que nós estamos colocando aqui, não estamos querendo dizer ou afirmar que Deus nunca vai nos permitir passar por dificuldades, que todos os nossos problemas são por causa de desobediência, ou que todas as orações respondidas se devem à nossa incredulidade. O que nós estamos dizendo aqui é simplesmente que muitos de nossos fracassos, muitas de nossas dificuldades acontecem por nossa própria responsabilidade e não porque é vontade de Deus. Nós temos um papel a desempenhar para assegurar proteção e outras providências celestiais. Quer dizer que nós temos a nossa parte para fazer. Deus tem a dele, mas nós temos a nossa. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, existe a parte de Deus, sim, mas existe a nossa parte. Fala que se o Senhor não guardar, então Deus tem a parte dele para nos guardar também. Mas fala que em vão vigia a sentinela. Embora Deus nos guarde, nós ainda temos que fazer a nossa parte. Temos que erguer muros, temos que pôr trancas, cadeados, temos que fazer o que está ao nosso alcance e confiar em Deus, que Ele vai nos guardar. Não confiar somente nessas coisas, mas confiar em Deus, mas não deixamos de fazer a nossa parte. Nós vamos tentar depor nossos medos, inseguranças e tendências diante da ofensa, de nós nos sentirmos ofendidos, ou vamos aceitar o fato de que as Escrituras elas estão cheias de princípios que colocam responsabilidade sobre nós. E esses princípios eles têm que ser satisfeitos para que possamos receber as promessas de Deus. Nós precisamos compreender que isso não cancela a graça de Deus e isso também não promove a questão de salvação por obras. Nós precisamos compreender que o amor de Deus,
a sua graça por nós, o seu favor por nós, ele é imerecido. Nós não merecemos, mas recebemos. Mas as bênçãos, as proteções de Deus, o que nós precisamos fazer, o que está ao nosso alcance, isso não vem automático. Nós temos que tomar as nossas providências de proteção também. Então nós precisamos rejeitar toda preguiça, indiferença e apatia. Nós precisamos compreender que nós falhamos às vezes e que não devemos nos condenar por causa disso. Nós somos falhos. O que nós precisamos fazer é edificar cercas de proteção através da oração. Eu não sei como está o seu coração nesse momento, até aqui. Você pode até estar meio desanimado diante de tudo isso, das responsabilidades que nós estamos encontrando na palavra de Deus, para que Deus não vai nos guardar automaticamente, mas tem coisas que nós precisamos fazer, é da nossa responsabilidade, para que nós alcancemos proteção, né? Tanto material, espiritual, né? Então, é algo prático, né? Eu não posso largar o carro na rua, com a chave no contato e fazer minhas coisas e achar, Deus vai guardar meu carro. Não, eu tenho coisas que eu tenho que fazer, tenho que trancar o carro, o que está na minha mão para fazer, eu tenho que fazer. Então, nós devemos fazer algumas coisas para assegurar a nossa proteção em todas as áreas da nossa vida. Uma delas é edificar cercas, que é um dos sentidos de paga que nós aprendemos nos estudos anteriores, que era traduzido por intercessão aqui, tem o sentido de edificar cercas de proteção através da oração. Teve um ministro lá no Texas que ele conta a história de um pastor que anos atrás ele recebeu uma proteção de Deus porque ele havia edificado muros de oração ou cercas de proteção, né, aqui do hebraico paga, né? E esse pastor, ele havia desenvolvido uma disciplina de começar todos os dias, ao levantar, um hábito de orar 1 hora todos os dias pela manhã. E teve um determinado dia que ele sentiu uma forte inclinação no seu espírito, de uma direção de Deus para que ele orasse mais do que 1 hora. Então ele continuou orando por mais 1 hora. Só que depois dessa hora adicional de oração, ele sentiu que ainda não era suficiente. Então ele continuou orando mais 1 hora. Ele perseverou nessa 3ª hora, pedindo a proteção e a bênção de Deus naquele dia, como também em outras coisas, né, que Deus o estava dirigindo. Então depois dessa 3ª hora, ele se sentiu aliviado desse peso de intercessão. Aí ele parou de orar depois dessa 3ª hora. E naquela noite, daquele dia, né, porque toda manhã ele fazia isso, mas naquela noite ele estava cortando a grama e ele sentiu algo tocar várias vezes na perna dele. Aí quando ele olhou para baixo, o que ele viu foi uma cascavel, estava enrolada, estava tentando atacar a ele. E ela estava tentando dar o bote, mas não estava conseguindo acertar o bote. Aí, em vez disso, ela continuava se debatendo ao redor da perna dele. Agora, a questão aqui é, por que esse homem, ele havia sentido essa necessidade de orar por mais tempo naquela manhã? O que ele estava fazendo? Entre outras coisas, ele estava edificando cercas de proteção
pela oração, né? Através da oração, o paga, né? Que é esse sentido, né? De criar cercas de proteção. Naturalmente, alguns podem até dizer que Deus não precisa de 3 horas de oração para proteger alguém de uma cascavel. Realmente nós podemos concordar com isso. Deus também não precisava de que os israelitas eles rodeassem a cidade de Jericó durante 7 dias para que depois os muros da cidade caíssem. Mas ele escolheu dessa maneira, fazer dessa maneira. Ele também não precisava aplicar saliva nos olhos de um cego para curar o cego, mas ele fez dessa maneira. Jesus fez dessa maneira, né? Por que Deus exige certas coisas de nós que sejam feitas de certas ou determinadas maneiras? Nós não vamos conseguir saber sempre, mas um princípio que nós compreendemos é o seguinte, que a obediência é o segredo. Se ele me diz no meu espírito 3 horas, então é 3 horas de oração que eu devo me dedicar e gastar. 40 minutos. Esse foi o tempo que o seu Vanderlei ficou. Alguém está com áudio aberto? Áudio aberto, por favor, feche o áudio. De sorte. Eu fico satisfeito. Habitando no esconderijo. A coerência também é um segredo quando se trata de oração de proteção. Nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo para permanecermos e descansarmos à sombra protetora do Onipotente, do Todo-Poderoso Deus. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Em Mateus, capítulo... deixa eu uma travadinha aqui. Pronto. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus ele nos ensina sobre esse lugar secreto, sobre esse esconderijo, que ele pode ser o nosso quarto de oração, aquele lugar onde nós passamos a sós com Deus, onde nós temos intimidade com Deus, aquele momento que ficamos somente nós e Deus, né? Onde nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus. A palavra habitar no Salmo 91 é Yashab, que significa permanecer ou morar, residir ou habitar. A questão é que isso deve ser um estilo de vida, um hábito, uma disciplina nossa, todos os dias, e não uma atividade ocasional. Nós devemos fazer deste lugar, do lugar secreto, do nosso esconderijo, a nossa habitação, nosso local de residência na presença de Deus. Devemos ter esse hábito de estarmos em intimidade com Deus, num lugar secreto, somente nós e Deus. E a questão é que a vida de oração de muitos cristãos, de muitos crentes, elas são esporádicas demais para edificar muro de proteção sólidos. Muro de proteção sólidos. A palavra descansar, nesse mesmo versículo, é lu, que significa, entre outras coisas, passar a noite. Nós podemos ler essa palavra, nessa passagem do Salmo 91, com este significado: aquele que habita no lugar secreto vai passar a noite sob a sombra do Todo-Poderoso. Em outras palavras, a oração ela é como a palavra de Deus
Nós não lemos uma vez e isso é o suficiente para a semana toda. Nós devemos ter o pão nosso de cada dia, o nosso alimento espiritual cada dia, como o maná no deserto, que eles saíam para pegar o maná cada dia, todo dia. Da mesma maneira, nós devemos ir a esse lugar secreto, lugar de intimidade, só nós, individualmente com Deus, todos os dias. E quando o fazemos, nós podemos até passar a noite lá, na presença dele. Contudo, isso não nos exime de nós termos que ir lá de novo no dia seguinte. Precisamos, a questão aqui, o segredo é a constância. Precisamos fazer isso constantemente, todos os dias. Teve um ministro que estava visitando lá em Eaton, em Ohio, e ele compartilhou o seguinte testemunho da proteção que ele recebeu de Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu em um navio de guerra e todos os dias ele e alguns marinheiros eles tinham um tempo de oração, buscando a proteção de Deus para eles mesmos e para o navio. O que eles estavam fazendo? Eles estavam edificando cercas de proteção. Aí ele conta que em uma batalha, um avião inimigo ele lançou uma bomba sobre o convés do navio. O que aconteceu foi que, em vez da bomba explodir, para a surpresa de todos, a bomba ela rebateu no convés e caiu na água. Ela fez como se fosse uma bola de borracha. Bateu, pulou e caiu na água. Esse ministro, ele continuou contando vários casos de como, de batalha em batalha, eles e o navio foram milagrosamente poupados. Temos que entender que é um tempo oportuno de orar. Cercas de proteção, não ultrapasse, vida em lugar secreto. Esse aspecto da intercessão não é algo que fazemos raramente, regularmente, em caráter geral, por nossos familiares, nossos amigos, mas há momentos específicos, quando o Espírito Santo vai nos alertar para situações particulares nas quais nós precisamos de oração, de proteção. Esses momentos são o que a Bíblia chama de kairos. Existem duas palavras gregas para tempo. Uma delas é cronos, que diz respeito ao tempo geral, o tempo geral em que algo é feito. A outra é kairos, e é o tempo estratégico, o tempo certo, o momento oportuno em que algo deve ser feito. A melhor oportunidade é o tempo kairos. Um ataque na hora certa em uma guerra é kairos. Quando alguém está em perigo ou sujeito a ser atacado por Satanás, esse é um tempo kairos. Isso é o que nós temos vivido nas nossas reuniões de intercessão. Deus nos tem dado entendimento, Deus nos tem dado visões e direções para nós orarmos em momentos específicos por situações, como essa semana nos foi dirigido fortemente para intercedermos por livramento de crianças. E alguns chegaram a sentir mesmo a dor, o medo, o desespero dessas crianças. E nós choramos diante de Deus por essas crianças, até sentirmos o alívio. E temos convicção de que Deus operou e operou livramento em famílias, em casas naquela noite.
E o interessante é que nós não sabíamos, mas estava havendo uma campanha mundial, né, a respeito de proteção para as crianças. Então, mesmo sem sabermos, nós fomos envolvidos nessa questão para estarmos intercedendo pelas crianças. Esse é o tempo Kairos, momento específico dado por Deus. Quando nós dizemos que oração é o tempo Cronos. A Bíblia ela fala de tentações em momento oportuno, Kairos, conforme Lucas capítulo 4, versículo 13 e capítulo 8, versículo 13. Então não há dúvida que tentações coincidentemente acontecem. Uma pessoa pode estar no lugar errado, na hora errada. Mas também há tentações e há perigos bem planejados por nossos inimigos que marcam a hora certa, né? A questão de ciladas, que a Bíblia fala, ciladas do inimigo, né? Então o que nós precisamos é estar alertas, tanto por nós mesmos ou pelos outros. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Precisamos estar alertas. Já nos aconteceu nas nossas reuniões de oração, este caso, né, como já foi citado, de orar por essas crianças em situação de aflição. E são momentos kairos, estratégicos de Deus. E isso também nós podemos ver em Lucas 22, versículo 31 e 32, quando Deus também intercedeu por Pedro, orando para que a fé dele não desfalecesse depois que ele traísse a Jesus. E realmente a intercessão de Jesus por Pedro foi providencial e depois ele voltou, né, a fé, a crer em Jesus. Jesus resgatou a fé novamente. Será que é possível que aqueles que caíram na fé eles não caíssem se alguém intercedesse por eles? Eu creio que já é uma grande ajuda, né? Não desprezando o livre-arbítrio, mas a intercessão, ela faz uma grande diferença na vida das pessoas. As Escrituras nos falam de perseguição em momentos estratégicos. Pode ver em Atos capítulo 12, versículo 1, 19, versículo 23, em que houve perseguições contra os cristãos, mas Deus, durante a perseguição, por causa da oração dos cristãos, houve livramentos, como no caso de Pedro, que ele foi liberto da prisão, que um anjo visitou na prisão e abriu as cadeias e ele foi liberto, e a igreja estava orando, intercedendo por ele, que ele também iria ser condenado à morte. Então, geralmente, essas perseguições, elas vêm para desencorajar, para distrair, e em casos extremos, como aqui, para tentar nos destruir. Essas referências da Bíblia nos mostram que durante momentos de renovação, de êxito da igreja primitiva, que a igreja estava em plena expansão, Satanás, ele lançou ataques gigantescos de perseguição contra a igreja, mas Deus protegeu eles, e muitos desses ataques não deram certo. Será que é possível que muitas perseguições sucedidas contra a igreja, elas fossem detidas ou fracassadas se nós estivéssemos alertas e intercedêssemos contra esses ataques? Podemos crer que sim. Muitas vezes nós nos esquecemos da instrução de não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento e deixamos de reconhecer o Senhor na nossa intercessão, conforme Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nós não esperamos, nem damos ouvido às sugestões do Espírito Santo. E isso acontece, quando isso acontece,
nós geralmente tomamos prejuízo. Outro dia o G me ligou, né, falando de uma decisão que ele precisava tomar, ele precisava de uma resposta de Deus, estava ali ansioso, e eu contei para ele da minha experiência, naquilo que Deus tem nos ensinado, que quando nós oramos, colocamos diante de Deus, nós, se aquilo que nós estamos fazendo é como um sinal, um alerta, tem alguma coisa errada. Aí se você tem esse sentimento, não continue, né? Você está ali na sua mente, não, eu quero, mas algo dentro de você está dizendo, não faça isso. E geralmente quando nós não damos ouvidos a essa direção que está no nosso espírito, nós nos arrebentamos. Agora, quando nós vamos tomar uma decisão, estamos em oração e nós sentimos paz, já é algo, né? Já é algo positivo, no sentido de que aquilo não está errado. Mas é sempre bom nós estarmos pedindo orientação de Deus. E se nós sentimos paz, nós podemos ir adiante. A gente não pode esquecer que a nossa luta não é contra carne, contra o sangue, mas contra demônios, contra principados, potestades, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 12, e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para derrubar todas as fortalezas do inimigo, conforme 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Nós temos tanto medo, às vezes, de ter consciência dos demônios, quer dizer, na questão de colocar ênfase exagerada sobre a atuação dos demônios, né? Dizer, não, o pessoal fala que é tudo demônio, né? Então a gente tem esse receio de não colocar ênfase sobre a atuação demoníaca, né? Quando a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra esses demônios, né? E a gente tem medo de dar ênfase a isso, e nós nos tornamos muitas vezes inconscientes da existência deles. Quer dizer, às vezes a nossa busca por equilíbrio traz, na verdade, desequilíbrio. Nós precisamos alcançar o verdadeiro equilíbrio. Se está dizendo que nós estamos sendo atacados, que a nossa luta é contra esses demônios, né? Que há uma guerra, nós temos que entender que realmente há uma guerra. Efésios capítulo 6, versículo 18, ele nos fala do contexto de batalha espiritual. Ele diz que nós devemos estar atentos por todos os santos e orar em todo tempo no Espírito. Aqui o tempo aqui é Kairos. Paulo ele não está dizendo aqui para nós orarmos o tempo todo, né? 24 horas, porque isso é algo impossível, que seria o tempo Cronos, né? Orar todo o tempo no Cronos, mas no Kairos, que nós temos que orar em todos os momentos estratégicos, né? É o Kairos. Em outras palavras, nós estamos em uma guerra, e se estivermos alertas, uma maneira de nós estarmos alerta, que nós temos estudado a oração em mistério, o falar em línguas, é que nós estamos edificando o nosso espírito continuamente. E isso nos deixa alerta para situações Kairos, em que nós vamos orar especificamente por livramentos, por proteção. E repelir esses ataques oportunos do inimigo contra a nossa vida e dos nossos amigos, nossos familiares, dos nossos queridos. Então, nós podemos criar uma cerca de proteção através da oração. Kairos é um tempo para paga, né? Paga
questão de proteção. Paga, como nós estudamos antes, era intercessão. Mas nesse caso aqui, nessa entendimento que nós estamos tendo hoje, é também para proteção. Aí, aqui nós vemos um relato de que o autor conta aqui que durante vários anos atrás, em uma certa manhã, enquanto ele estava orando, Deus mostrou para ele uma visão, né? E nessa visão ele via uma cascavel que estava enrolada aos pés do pai dele. Aquilo para ele pareceu um tempo kairos. Então ele ficou orando por cerca de 15 minutos fervorosamente até conseguir sentir, né, sair aquele peso, né, aquela necessidade urgente de oração. O que aconteceu foi que no dia seguinte o pai dele ligou para ele. O pai dele estava na Flórida e ele morava no Texas. E ele disse: você não pode imaginar o que aconteceu aqui ontem. A madrasta dele, né, ela saiu de casa, ela foi num barracão. Aí, antes de entrar, como ela normalmente ela faria, ela empurrou a porta, ela parou, olhou para baixo, só que, e bem ali, quando ela ia dar o próximo passo, o que tinha ali? Uma cascavel enrolada. Então ela conseguiu recuar de forma cuidadosa, e ela voltou para casa, aí chamou o pai dele e ele matou aquela cascavel. Aí ele disse para o pai dele, né? Não, eu sei, isso daí que você está falando, eu já sei que ia acontecer, né? Aí ele perguntou: mas como que você sabia? Aí ele disse: eu tive uma visão no meu espírito e orei por sua proteção. Glória a Deus. Então o que ele estava fazendo quando ele estava orando pelo pai dele? Ele estava colocando uma cerca de proteção ao redor do pai dele. Aí como que ele orou? Ele pediu para que Deus o protegesse. Ele amarrou qualquer tentativa de Satanás de causar mal ao seu pai, à sua madrasta. Então ele citou 1 ou 2 versículos da Escritura que prometem proteção e depois ele orou no Espírito. Tem uma outra história aqui, de uma família, né, que é membro da comunidade deles no Colorado. Aí eles compartilharam esse testemunho de proteção durante um momento kairos no Texas. O que aconteceu com essa família foi que eles correram um certo tempo, um certo momento, começou a ter um vendaval lá na cidade onde eles estavam. Então todos correram para casa e o que eles puderam perceber é que era um vendaval fora do comum e na verdade era um tornado. E as paredes das casas começaram a tremer, muitos telhados foram removidos e como que os escombros das casas começaram a cair sobre os habitantes daquela cidade, né? E eles ali, esta família, começaram a clamar por Deus. Aí eles sentiram durante todo esse momento, né, as coisas se arrebentando, eles sendo jogados de um lado para o outro. E eles começaram a louvar a Deus no meio de toda essa confusão. E no meio de tudo isso, eles falam que uma paz encheu o coração deles durante isso. E durante tudo isso estava acontecendo, a moça aqui ouviu uma voz no interior dela e disse para ela o seguinte: eu ouvi o seu clamor, pedindo por ajuda. Eu tenho baixado os céus para vocês. Não importa o que aconteça, eu estou aqui para proteger vocês. Então, inundada por essa paz, ela começou a chorar pela presença de Deus, de Jesus,
E ela sabia que Jesus os estava protegendo. Parecia até que os braços de Jesus estavam ao redor dessa família. E eles tinham a certeza de que eles seriam salvos. E realmente eles foram salvos. O tornado passou, a chuva caiu sobre eles com tanta força como eles nunca tinham recebido antes. E eles estavam salvos. Aí o filhinho deles, de 5 anos, falou para ela: mãe, Jesus nos salvou no céu, não foi? Aí eles disseram: eu estou muito grato, né? Porque nós estamos bem. Porque nós estamos bem. Jesus nos protegeu, né? A outra filha disse: não foi, pai? Então, apesar de coberto de ruínas, né? Que as paredes da casa caíram, o telhado foi arrancado, os cabelos cobertos, né? Dos restos do isolamento de vidro que explodiu dos vidros, eles estavam bem. Eles não tinham sofrido nada, apenas alguns ferimentos leves. Isso é que é parede de proteção. Durante esse tornado, foi relatado que várias pessoas morreram e muitas ficaram feridas. Foi um tornado devastador, mas os braços de Deus protegeram esta família, que soube clamar no momento certo, no Kairos de Deus. Então, eles tiveram até o privilégio de compartilhar a história completa deles no The Dallas Morning News. E esse jornal publicou o testemunho deles sobre a proteção que eles receberam de Jesus. E mais um outro testemunho aqui, vários anos atrás, uma amiga dele em Dallas experimentou uma resposta de oração em uma situação kairos também. Certa manhã, ela estava indo visitar o filho e a nora. Ele trabalhava no turno da noite, por isso eles esperavam ele chegar do trabalho. Aí ela ficou conversando com a nora por algum tempo, mas como o tempo estava passando e o filho não estava chegando, a mãe começou a se sentir inquieta. Algo no seu interior dizia que não estava bem. Então, pensando que talvez ele ainda estivesse no trabalho, ela telefonou para o seu local de trabalho e lá eles disseram: ele não saiu ainda. Foi o que disseram para ele. E ela ficou mais preocupada ainda e disse: eu estou preocupada. Vamos lá no serviço dele, onde ele trabalha. Aí ela achava que o filho dela, ela tinha saído do trabalho no horário normal e que ele já deveria ter chegado em casa naquela hora. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que eles saíram alguns momentos antes de elas telefonarem para ele. Aí Deus estava dirigindo eles também nessa situação. Embora ele não estivesse correndo nenhum perigo nesse momento, o Espírito Santo, ele sabia que estava chegando um momento kairos para aquele homem. E ele queria que essa mulher de oração estivesse ali no exato momento que isso acontecesse. Então, quando essa mulher e a nora dela chegaram no local de trabalho dele, uma via movimentada de Dallas, elas viram ele passando na motocicleta dele e eles estavam vindo na direção contrária e estava a cerca de uns 70 a 80 km por hora. Quando elas estavam olhando para ele, pelo jeito ele adormeceu, né, na direção da moto. Ele ultrapassou a outra pista, bateu no meio-fio e ele voou cerca de 12 a 15 metros de distância. E ele não estava usando capacete. E enquanto o jovem estava sendo arremessado no ar, a mãe dele estava orando: Jesus, protege meu filho. E ela continuou orando enquanto elas manobraram o carro para voltar até onde ele foi arremessado. E uma multidão já havia se reunido ao redor do jovem. E elas correram para o local sem saber a situação que iria encontrar no filho dela. O que elas encontraram?
elas encontraram um milagre. Ele não sofreu nenhum ferimento, nenhuma fratura, nada, nenhum ferimento interno. Ele apenas estava um pouco atordoado, estava perguntando o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Havia acontecido uma cerca de proteção, foi colocada em volta dele. Ocorrera num tempo kairos, providencial de Deus. Uma mãe, ela recebeu a advertência do Espírito Santo e, portanto, ela estava no lugar certo, na hora certa. Isso significa que se você não estava orando por alguém que você ama, que sofreu um acidente, você é culpado por seus ferimentos ou por sua morte? É claro que não. Se nós vivermos nesse jogo de adivinhação, nós vamos ficar loucos. Isso simplesmente quer dizer que nós devemos estar alertas e que o Espírito Santo, ele pode nos avisar, mas nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e nós devemos responder em oração, edificando algumas cercas de proteção. Teve um outro relato de um convidado na comunidade Cristo, Paz para as Nações em Dallas, que ele conta uma interessante um acontecimento envolvendo o tempo kairos, mas não um momento kairos, mas uma época kairos de edificação, de cerca de proteção. Esse homem, esse pastor, ele estava tendo um sonho bem claro. Esse sonho ele se repetia e ele cria firmemente que isso era um aviso de Deus, de que a sua filha, a filha dele que já estava casada, ela estava morrendo. E no sonho ele não sabia como que essa morte acontecia, mas ele percebeu fortemente que Satanás, ele tinha um plano armado, arquitetado para tirar a vida da filha dele. Assim, para não assustar a filha, ele contou esse sonho apenas para o genro dele e os dois começaram a interceder, criar cercas de proteção para a filha dele diariamente, buscando segurança para a filha dele. Aí esse ministro, ele contou como que várias vezes, durante o dia, durante vários dias, enquanto ele trabalhava, dirigia, caminhava, sempre lhe vinha à mente, ele amarrava o plano de Satanás de tirar a vida da filha dele. Como que ele fazia isso? O que ele dizia? Ele dizia provavelmente algo nesse sentido: Pai, eu trago a minha filha diante de ti. Isso cria um encontro entre a filha dele e Deus. Eu te peço, Senhor, que protejas de qualquer armadilha que Satanás tenha colocado em seu caminho. Tu disseste que nos livraria do laço do passarinheiro, Salmo 91, versículo 3. Isso ele estava construindo cercas de proteção ao redor da filha dele. Graças te dou, Pai, por lançar esse fardo de oração sobre mim, para que eu possa levá-lo e afastar dela essa sentença de morte. Isso é um peso ou a fraqueza de alguém lançado sobre nós. É um sentimento que Deus coloca em nós para que nós intercedamos por alguém. Satanás, eu amarro esse seu plano e quebro qualquer domínio que você possa ter obtido nessa situação. Suas armas contra ela não vão prosperar e você não vai tirar a vida dela. Isso é confrontar o inimigo e vencer. E eu faço isso em nome de Jesus. Isso é basear as nossas orações na obra que Cristo já fez. Isso é representar a Cristo.
é administrar o que ele realizou, é executar a vitória dele. O que aconteceu com essa menina? Cerca de um mês depois. Agora se lembre que a gente comentou antes que não era um momento Kairos, mas era uma época Kairos, em que ele estava orando diariamente, isso já por um mês. E a filha dele, ela recebeu uma promoção no trabalho dela. E junto com essa promoção, veio uma pólice de seguro que requeria um exame médico. Em uma fase desse processo, após colher a amostra de sangue, o médico voltou para ela quase em pânico, com a seguinte pergunta: minha senhora, o que você tem feito de dieta? Nós encontramos uma taxa zero de potássio no seu organismo. Você não era para estar mais viva, você já era para ter morrido. Não tem explicação razoável para que você ainda esteja viva. Quando ocorre uma deficiência assim, o que ocorre é que a pessoa normalmente ela se sente bem, mas ela pode morrer de repente. Então nós vamos te levar para o hospital imediatamente e começar a repor o potássio no seu organismo. E ela sobreviveu. Ela havia feito uma estranha dieta por várias semanas, durante as quais ela havia ingerido apenas um ou outro tipo de alimento. E embora não houvesse uma explicação razoável pela medicina explicar que ela estava viva, havia uma explicação espiritual, uma cerca de proteção havia sido construída no Espírito através da oração. Então, terminando aqui esse título, sob a sombra do Altíssimo, não entre. E aqui o autor ele nos conta uma história dele, que eles estavam na Guatemala, né, se unindo com a missão na Guatemala, e eles tinham agendado vários meses essa missão, e tinha um local lá que eles iam ter que visitar no final de semana, e eles iam pegar um avião e de repente a viagem estava marcada num dia, né, foi adiada para o outro dia. Então eles foram, os líderes foram brigar, né, com o pessoal do aeroporto, falaram: não, nós agendamos, vai atrasar toda a nossa missão, nós precisamos viajar hoje. Eles falaram: não, foi mudado aqui o percurso, vocês vão viajar amanhã. Eles ficaram ali brigando com o pessoal do aeroporto durante as 3 horas. 3 horas brigando, eles falaram. Aí o pessoal do aeroporto falou: olha, para que essa pressa? Aproveita a cidade, vai curtir a cidade. E eles ficaram irredutíveis. Não, nós temos que viajar hoje. Hoje. Aí de tanto eles insistirem, aí eles falaram: tudo bem, nós vamos levar vocês agora. Subam no avião, rápido. Aí eles correram para o avião, jogaram a bagagem deles, as ferramentas e foram viajar, né? O que aconteceu naquela noite, quando eles estavam a uns 400 quilômetros dessa capital da Guatemala? Um terremoto atingiu a capital da Guatemala e matou 30.000 pessoas em 34 segundos. Se eles houvessem permanecido na cidade, como o pessoal da companhia aérea queria, muitos deles teriam morrido ou estariam gravemente feridos. E eles tinham certeza disso. Na cama em que eles estavam, no hotel que eles estavam dormindo, que eles iam dormir aquela noite, as vigas do hotel caíram sobre as camas deles. Mas a ligação de tudo isso com esse assunto de proteção é que uma intercessora da igreja deles, que estava em Ohio, ela havia recebido um forte peso de orar por eles no segundo dia da viagem deles. Então, durante 3 horas, ela esteve em
intensa intercessão por eles. Agora, vocês conseguem imaginar quais 3 horas eram essas? Exatamente as mesmas 3 horas que eles estavam brigando para embarcar no avião. Eles não sabiam que a vida deles estava correndo perigo se eles tivessem ficado na cidade da Guatemala. Mas Deus sabia. A intercessora também não sabia. Ela apenas sabia que por alguma razão ela havia recebido uma forte carga para orar por nós. Ela estava em alerta, conforme Efésios capítulo 6, versículo 18 ensina. Então ela percebeu esse momento kairos, estratégico de Deus, e não havia dúvida em sua mente de que ela ajudou a criar essa cerca de proteção e a intervenção que salvou a vida desses homens, ministros, missionários de Deus. Então existe uma vida no esconderijo do Altíssimo, mas ela não nos é concedida automaticamente. Embora nós tenhamos uma promessa de proteção contra o nosso inimigo, existe uma parte que ela é definida, que nós precisamos desempenhar para que essa proteção seja assegurada para nós mesmos e para as pessoas sobre quem Deus nos coloca esse peso de intercessão. E nós, como intercessores, precisamos aprender e saber exatamente isso, que nada acontece por acaso, que Deus nos dá a direção, que Deus nos dá a impressão e a direção para nós intercedermos. E Ele coloca placas para todas as forças do inferno, para que elas vejam que nós estamos sob a sombra do Altíssimo. Não entre. Amém. Glória a Deus. Antes de terminar, eu quero orar em cima desse estudo sobre proteção. Que Deus esteja nos ensinando, que nós possamos praticar isso no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, te exaltamos, Senhor. Te agradecemos por este ensinamento, por estes esclarecimentos, Senhor, que nós precisamos estarmos, Senhor, sensíveis à Sua voz, para que nós possamos entender o Teu kairos, o Teu tempo estratégico. Coloca em nós, Senhor, revela em nós, dá-nos visão, dá-nos interpretação de sonhos, Senhor, dá-nos revelação, para que como intercessores possamos interceder no tempo estratégico, no kairos de Deus, para salvar vidas, para interceder por vidas, para que vidas sejam salvas, curadas, protegidas, Senhor, através da nossa proteção, que nós sejamos canais, instrumentos de Deus, para o Teu operar, para a salvação e transformações de vidas. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém.